Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma crítica pedagógica aqui do nosso projeto socioeducativo Vila Feliz. Pessoal, eu estava dando uma olhadinha na última notícia que veicularam semana passada, dizendo que 35% dos professores avaliados pelo MEC não têm nível de proficiência adequado para ensinar aquilo que se propõe. Com o PND, a Prova Nacional Docente, constatou-se que cerca de um terço das pessoas que fizeram a prova não atingiram esse nível de proficiência. E aí eu comecei a pensar aqui, comecei a rever um pouquinho esse dado, que a princípio ele é alarmante, mas a gente precisa pensar essa informação, essa constatação, de uma forma mais crítica, mais aprofundada, porque muita gente não tenho dúvida que vai logo pensar assim, como é que pode, como é que o professor assume uma profissão, uma sala de aula, ou um terço desses professores, sem as condições adequadas para lecionar. Aí eu fiquei pensando o quanto a questão de classe influencia, impacta nesse resultado que, mais do que alarmante, na minha visão, mostra um problema que precisa ser sanado, que precisa ser levado em consideração com maiores recursos para a formação inicial, investimento mais adequado na formação continuada e, sobretudo, um outro elemento que eu vou falar já já, porque na minha análise tem muito a ver com a questão de classe. Eu me lembro que quando eu fazia o curso de pedagogia, eu fazia no curso noturno, porque conforme a classe que eu pertenço, a classe trabalhadora, eu trabalhava de dia e só me restava à noite para fazer o curso de pedagogia. Da mesma forma, os meus colegas. O curso noturno de pedagogia é um curso praticamente formado por trabalhadores, pessoas que trabalham durante o dia e à noite conseguem ainda um tempinho para estudar. E certa vez, eu lembro que eu fui fazer uma atividade, eu iria fazer uma atividade na casa de um colega, e eu fui com ele, aproveitei que saímos do curso, fui com ele de ônibus para a casa dele, porque eu iria dormir lá, para no outro dia a gente já fazer a atividade, o trabalho. E aí quando nós saímos da aula, era em torno de 9h15 da noite, 21h15, fomos para o ponto, pegamos um transporte, chegamos numa estação para pegar um outro transporte. E aí quando chegamos na casa dele, que era um bairro distante da faculdade, isso já era em torno de, faltavam assim 10 minutos para meia-noite. E eu fiquei abismado. Eu falei, colega, todos os dias é assim? Ele é, Sabac, todos os dias é assim. Aí o caramba, e amanhã que horas você, dia normal, né, que no dia seguinte iríamos fazer o trabalho, era um sábado. Eu perguntei, durante a semana, que horas você tem que sair para trabalhar? Aí ele, se eu não me levantar às 5 da manhã, eu não chego no meu horário lá no trabalho. Aí eu, peraí, você acorda às 5, fica o dia todo trabalhando, sai do trabalho, vai pra faculdade, vai pra aula e chega aqui quase meia-noite? Ele, é isso. Então, em geral, os docentes vêm de uma classe trabalhadora. Não é uma classe socioeconômica que tem um tempo adequado, necessário, suficiente para se dedicar aos estudos. Visto que, por exemplo, os trabalhadores que já fazem curso à noite, já perpassam por longas jornadas de trabalho e ainda tem que se dedicar, reservar um tempo, buscar uma energia quase que já inexistente para conduzir os seus estudos. Então, veja que questão de classe implica na qualidade da formação que você consegue oferecer para si mesmo, que a pessoa consegue oferecer para si mesmo. Tá? Isso vai refletir, sem dúvida, no resultado da sua formação. Longe de ser um reflexo de uma certa incompetência, de uma possível incompetência daquele docente, daquela docente, tem o reflexo da classe que aquele professor, que aquela professora pertence. Porque, em geral, repito, a área docente é buscada pela classe socioeconômica menos favorecida.
E aí, aquele outro elemento que eu falei mais cedo, eu estava aqui pensando, pensando, né? Se os docentes majoritariamente são da classe socioeconômica menos favorecida, a classe mais abastada, a classe socioeconômica mais favorecida, ocupam outras profissões, como, por exemplo, magistratura. E as palavras até se parecem, né? Magistério, magistratura. Palavras que se parecem, mas que têm um abismo enorme nas questões salariais e nas questões de estrutura de emprego. Logo de partida, a gente já tem um público, enquanto o público do magistério vem da classe trabalhadora, de uma classe socioeconômica, de forma geral, claro, né? Socialmente desfavorecida, enquanto que o público da magistratura vem de uma classe socioeconômica favorecida. E isso vai implicar em tudo. Quando eu vi aqui algumas reportagens que trouxeram esse dado do último PND, eu fiquei pensando, olha, não basta a gente, não basta apenas investir numa melhor qualificação da formação inicial, fortalecer a formação continuada, mas a gente precisa pensar também em estrutura socioeconômica. Estrutura socioeconômica para o magistério, tá? E aí eu também dei uma olhadinha no tal dos penduricalhos, né? Aqueles valores extras, aquelas verbas que o magistrado tem e que recentemente foi também alvo de suspensão. Tá havendo uma discussão aí e parece que foi cortado de forma imediata coisas como, então, além de já termos a magistratura povoada por uma classe socioeconômica mais favorecida, depois que eles se formam, aí vem, eu estava olhando aqui o que foi cortado: auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio creche, alguém que ganha, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 40 aí, quanto é que está agora o teto? No caso aqui, né, o ministro do STF, deixa eu olhar aqui, 43 mil, que é desculpa, 46 mil e 300 reais de teto. Ainda tinha, né, que foi cortado recentemente, tinha auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio combustível, porque alguém que ganha 46 mil precisa, não tem dinheiro para botar gasolina no carro, né? Auxílio natalino, gratificação por localidade, licença compensatória por acúmulo de acervo, indenização por acervo, licença compensatória diversas, licença para curso no exterior, já estou em 10 aqui. 11ª, gratificação por encargos de cursos ou concursos. 12ª, indenização por telecomunicações. Auxílio natalidade, auxílio pré-escola. Então, olha, os filhos dos magistrados, eu tô rindo para não chorar, tá? Ele não só tem um auxílio para a etapa creche, como ele tem da pré-escola. A educação infantil toda é free, totalmente free para quem ganha 46 mil. Enquanto que eles têm quantos aqui? Foram, deixa eu contar de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 verbas além dos 46 mil. Tá? Isso que foi proibido recentemente, segundo a matéria veiculada aqui no site de informação. Enquanto que o magistério, que já tem o seu público vindo de classe socioeconômica totalmente desafiadora, quando começa a carreira, não tem, acho que a gente não consegue listar nem 5 verbas, que 5, nem 3 verbas, em muitos dos casos, como o meu, por exemplo, eu não tenho nada além do meu piso, no meu trabalho dentro da escola.
Sem falar nas condições estruturais que a gente, professor, professora, encontra nas unidades escolares, que isso também dá assunto para um outro vídeo. Então, a gente que precisaria para o nosso o aprimoramento da nossa formação, para mudar esses 1/3, 35% de falta de proeficiência, a gente precisaria, por exemplo, de verbas para comprar livros. Isso, a gente precisaria de ter uma verba, um penduricalho, para comprar livros. A gente precisaria ter verba para comprar computador bom. A gente precisaria ter verba para deixar os nossos filhos bem amparados educacionalmente. A gente precisaria ter verba para o tratamento da nossa condição mental. A gente precisaria ter verba diversas para que também a gente tivesse condições de mudar esse quadro que, repito, é terrível, mas que não pode, a gente não pode cair nesse discurso raso de que olha que absurdo, como é que um professor não sabe, ou 1/3 dos professores avaliados no PND não sabem a matéria que lecionam, não sabem aquilo que deveriam saber para dar aulas. Então, fica aí a nossa crítica pedagógica, que vai demonstrar, vai comprovar que a educação não é ainda, por mais que a gente tenha melhorado, e esse governo atual tem se mobilizado, tem se esforçado para isso, não é ainda uma prioridade, não é vista, o profissional do magistério não é visto com com o devido valor que merecia. Ah, Marcelo, você quer dizer então que ele deve ganhar igual um juiz? Por que não? Mas, como isso talvez ainda esteja muito utópico, por que essa distância tem que ser tão grande? Um salário, um piso de um professor sem as verbas, 5.130 atualmente, algo em torno assim, enquanto que o magistrado do Supremo, 46 mil, mais, só que eu listei aqui, que foi cortada hoje, e não foram cortadas todas, algumas permaneceram, mais 16, 15 verbas, auxílio creche, auxílio pré-escola. Por que tem que ser essa distância tamanha de palavrinhas que são bem parecidas? Por que o magistério tem que estar aqui e o magistrado tem que estar em um patamar de superioridade estrutural financeira tão grande?